Oi, gente, meu nome é Amanda E o meu é Daniel. e nós vamos falar para vocês hoje um pouquinho como que é o funcionamento do ímã, do campo magnético no organismo, como que ele age, como que ele funciona, né? Sim, A primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso corpo, o nosso líquido corporal possui eletrólitos. O que é eletrólitos? São minerais que ele tem uma carga elétrica, uma polaridade positiva ou negativa. Que nem o potássio, ele é positivo e o sódio, ele é negativo. O que isso acontece lá dentro da célula? Quando o sódio e o potássio, entre outros minerais que também têm carga, estão lá dentro das células, elas fazem a metabolização e faz a regularização dentro das células. Essa regularização de positivo, negativo, esse movimento de regularização, de troca, gera um campo magnético. Que a gente aprendeu lá na física que eletricidade gera magnetismo e magnetismo gera eletricidade. Por que esse é um ponto importante da gente entender antes de falar da função e da ação do ímã no organismo? Porque é através dessa troca eletroquímica, desse campo magnético que é criado lá nas células, que a gente também emite um campo magnético, né? sim. E nós entendemos que se você pegar um magneto, um ímã normal, e você colocar em algum pedaço de metal, ele imanta todo o metal. Ou seja, todos os átomos do metal vão ficar todos virados para o mesmo lado. Entendeu? Por isso que dá esse efeito de magnetismo. Exatamente. Então, o nosso corpo, ele tem esse campo biomagnético, né? Que é o magnetismo da vida, né? Do ser humano, do vivo. Não só do ser humano, mas também de animal, de planta, tudo aquilo que é vivo, né? E o que acontece, gente? O Dr. Richard Broyles-Meyer, lá da NASA, ele diz o seguinte, que o nosso corpo, ele produz uma bioenergia, uma bioeletricidade para se manter equilibrado. E que, no geral, o nosso corpo, ele precisa, para se manter equilibrado, menos 20 micromilivolts. É isso que o nosso corpo produz para se manter equilibrado, né? E o nosso corpo, ele tira de algum lugar do nosso organismo quando o organismo está doente. Por exemplo, meu corpo produz menos 20 milivolts de corrente. Se eu adoeço, ele vai tirar de algum lugar para mandar para aquele local. Para poder estabilizar. Para poder estabilizar. Ou seja, o meu corpo, ele tem que produzir os 20, mais aquilo que ele está consumindo para poder mandar para lá. Ou seja, eu vou estar sempre em déficit. O meu organismo, ele vai estar sempre em déficit. Vai estar devendo energia, você entendeu? E isso faz o quê? O desequilíbrio, que é visível. Nas terapias do biomagnetismo, vocês vão ver que é visível quando você vai fazer os testes, o desalinhamento. Tanto de membros superiores, que você vê na mão, no dedo, no alinhamento do dedo, do calcanhar quando a gente faz o teste, e no ombro, você também consegue ver o desalinhamento que uma pessoa tem um ombro mais... As pessoas que estão desalinhadas, que estão com falta de energia, né, que está com déficit de energia, tem a tendência de ter esse desequilíbrio. E por que acontece esse desequilíbrio? Sim, por que acontece e o fator desse desequilíbrio, como você sente ele? Primeiro, se você está com déficit, você sempre é aquela pessoa cansada. Você acorda como você não tivesse dormido, você não consegue descansar, você demora normalmente para pegar no sono. Depois disso, isso aí é a parte menor que pode acontecer quando o seu corpo está em desequilíbrio. Depois, pegar doenças corriqueiras como pegar gripe, né? toda hora, uma conjuntivite toda Vive com dor hora, de cabeça inflamação do nada. no ouvido toda hora, inflamações de garganta, viroses, qualquer virose que sai você está pegando. Por quê? Porque teu organismo está desequilibrado com uma falta de energia, de né? energia. Porque, ó, Depois disso, você vai ter doenças degenerativas, crônicas, e até chegar na fase aí
de uma propensão a ter um câncer. Porque na visão do biomagnetismo, o nosso pH sanguíneo tem total influência sobre o equilíbrio do nosso organismo. Porque o ideal desse pH é entre 7,35 e 7,4. Porque quando ele está nesse equilíbrio, nessa quantidade, ele é um supercondutor de energia, de eletricidade. E não só de bioeletricidade, que é a comunicação, pergunta e resposta do organismo, mas também de impulso elétrico, né? Então, o que acontece? Quando o seu pH está nesse nível equilibrado, a pergunta e resposta do seu organismo, a sua imunidade, a sua recuperação vai ser muito mais rápida. E assim também, o pH influencia no nosso corpo, porque o sangue está no corpo inteiro. Os nossos órgãos, cada um possui um nível de polaridade positivo ou negativo natural, é dele, ele precisa trabalhar naquela quantidade. Se o teu sangue, o teu pH, está muito acidificado ou muito alcalinizado, você concorda comigo? Quando ele for passar nesse órgão, ele vai afetar, né? Não assim de início, mas é um evento que vai acumulativo. Você não corrige esse pH, ele vai continuar acidificando. Ou seja, o órgão que é ácido, que ele precisa estar ácido, vai acabar ficando ainda mais ácido. E o lugar que é alcalino vai acabar ficando neutro e vai acabar se acidificando, o que não é legal para ele, porque ele tem que trabalhar no nível ali de equilíbrio, né? O que tudo isso tem a ver com o imã, né? Lembra que eu disse que quando a gente está doente, quando a gente está com uma enfermidade, o nosso corpo, segundo o Dr. Richard, ele possui a bioenergia e ele tira de um lugar e manda para outro? Para compensar, para mandar energia, porque tá gastando, você tá doente, tá consumindo sua energia, né? Então o ímã, quando você utiliza aqui no pulso, a ideia é o movimento do elétron no campo magnético. O que o elétron é? Ele é negativo. O Dr. Robert Otto Becker, ele disse assim, que quando nos estudos dele, que ele percebeu que o corpo, quando estava doente, ele tinha uma polaridade positiva. E quando o corpo começava a se restabelecer, começava a se autocurar, ele ficava com uma polaridade negativa. E o que o elétron é? Ele é negativo. Então, o elétron caminhando nesse campo magnético, porque ele só vai caminhar dentro daquele campo magnético dele, ele gera o que? Movimento, energia, magnetismo. E essa energia vai sendo liberada para a tua corrente sanguínea em micromilivolts. É prejudicial? Jamais, porque é uma energia muito sutil e o seu próprio corpo produz. Ele só está ajudando a reestabelecer aquilo que está desequilibrado. Reestabelecendo isso, o seu próprio organismo começa a se autocurar e se autorregular, porque você está devolvendo para ele as condições ideais dele se autocurar. Exatamente. Essa é a função que a gente usa ela no pulso. E as locais? Tem diferença? Tem diferença de polaridade? Funciona de uma outra maneira? Isso nós vamos gravar no próximo vídeo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que a gente, assim que possível, a gente responde, tá bom? Por enquanto é só. Tchau! Tchau, gente. Obrigado.